gol é o momento mágico e mais empolgante de uma partida de futebol. Você se lembra quais foram os artilheiros do Campeonato Brasileiro de 2012 a 2022? Sabe qual times eles jogavam e se foram campeões ou não naquele ano que eles foram artilheiros? O Brasil é conhecido mundialmente pelo seu futebol técnico praticado por grandes jogadores. Na maior competição do país, a Série A do Brasileirão, inúmeros atletas se destacaram e caem nas graças dos torcedores, seja pelos dribles ou principalmente pelos gols. O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais disputados do mundo e se destacar como artilheiros das disputas não é para qualquer um. Vamos conhecer os maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro entre 2012 a 2022. No Campeonato Brasileiro de 2012, o Fluminense conquistou o campeonato e também o artilheiro da competição foi o Fred, com uma marca de 20 gols no torneio. Na época, o jogador com 29 anos era atacante do time do Fluminense, mas já tinha passado pelo América Mineiro, Cruzeiro e até mesmo a Europa. Já havia participado da seleção brasileira na Copa de 2006, na Copa de 2007 e por uma lesão retornou em 2011. Devido às suas belas atuações pelo Fluminense, chamou novamente a atenção do técnico da seleção brasileira e foi convocado para outros campeonatos, inclusive para a Copa das Confederações em 2013 e para a Copa do Mundo de 2014. Em 2013, quem tomou seu lugar foi o atacante do Atlético Paranaense, Ederson, com uma marca de 21 gols. Ederson tinha 24 anos e já tinha se destacado no Ceará. Apesar de ter mandado bem na artilharia, o campeonato não foi suficiente para o time conquistar a disputa do campeonato, terminando com a terceira colocação. Ederson, nos anos seguintes, ainda passou pelo Vasco, Fortaleza, Botafogo e em 2022 jogou pela Chapecoense. E em 2014, vimos brilhar novamente o atacante do Fluminense, Fred, o artilheiro da competição com 18 gols. Foi diferente de 2012. O time não conseguiu levantar a taça. Ficaram em sexto lugar, perdendo a posição que quem foi campeão na época foi o Cruzeiro. No ano de 2015, quem se destacou na artilharia do campeonato foi o centroavante do Santos, com 35 anos e muita experiência, Ricardo Oliveira, com 20 gols. Ricardo já tinha jogado para times do Valência, na Espanha, Portuguesa, Milan, onde conquistou a Copa do Rei em 2005, São Paulo, conquistando o Brasileirão de 2006, entre outros. Mas o time ficou apenas em sétimo lugar, perdendo o posto para o Corinthians. O artilheiro ainda jogou pelo Atlético Mineiro, Corinthians e Atlético de Minas Gerais, além de suas passagens pela seleção brasileira sem tanto sucesso. E em 2016 eles foram bem generosos, deram o título de artilheiro do campeonato para 3 jogadores. Novamente, Fred estava na lista, com seus 14 gols. Mas dessa vez jogando pelo Atlético Mineiro, que ficou em quarto lugar naquele ano. O outro artilheiro que dividiu com ele foi o atacante William Potker, da Ponte Preta na época, que ficou em oitavo lugar, com também 14 gols marcados. William já tinha jogado pelo Figueirense, Red Bull Brasil, Linense, entre outros clubes. Depois teve passagens pelo Internacional e pelo Cruzeiro. E também como artilheiro daquele mesmo ano, o terceiro jogador a marcar 14 gols foi o Diego Souza, atacante do Sport, onde o seu clube terminou em 14º lugar. Diego passou por vários clubes, como Fluminense, Benfica, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Vasco, Botafogo e Grêmio. Na época em que atuava pelo Palmeiras, ele jogou pela seleção brasileira entre 2007 e 2017, levando o Superclássico das Américas em 2011. Mas o engraçado é que apesar de terem 3 vencedores do artilheiro do campeonato, nenhum deles foi o time campeão, que naquele ano ficou com o Palmeiras. No Campeonato Brasileiro de 2017, vimos novamente mais de um jogador ganhar o prêmio de artilheiro do torneio, Jô e Henrique Dourado. Jô era o centroavante do Corinthians e fez 18 gols. Foi decisivo na vitória do time. Nesse ano, quem levou o troféu foi o Corinthians. Ele foi tão bem que conquistou também o prêmio de melhor jogador daquele campeonato. Ele jogou pelo Brasil nas Olimpíadas de 2008 e em 2014 foi convocado para a Copa do Mundo. Jogou no Japão, no Atlético Mineiro, Ceará e Internacional. E Henrique Dourado, centroavante do Fluminense naquele ano, com também 18 gols. Apesar de ter se destacado pelo time do Fluminense, o Fluminense ficou com a péssima colocação no campeonato, apenas em 14º lugar. Henrique passou pelo Flamengo, Chapecoense, Santos, Palmeiras e em 2022 jogando na China. E dessa vez, a lista voltou a ser liderada por um único jogador. Em 2018, Gabriel Barbosa, o Gabigol, na época atacante do Santos, fez 18 gols no campeonato. Mas o Santos não conquistou a taça, ficando somente com o 10º lugar e não se saiu bem no campeonato. Gabriel está atualmente no Flamengo. Ele teve seu destaque na seleção brasileira também nas Olimpíadas de 2016 e na Copa América de 2021. Já em 2019, quem levanta a taça é o Flamengo, dessa vez unido com o Gabriel Barbosa, que novamente foi eleito o artilheiro do campeonato,
com 25 gols. O Flamengo teve um ataque tão fora da linha que na competição o Bruno Henrique também passou a marca de 20 gols, fechando com 21 gols. O time termina com a melhor campanha de todas. Em 2020, o Flamengo liderou novamente e foi campeão do Campeonato Brasileiro. Mas dessa vez tivemos novamente dois artilheiros, Luciano e Claudinho, meio-campo do Red Bull Bragantino, com 18 gols cada um. Luciano passou pelo Atlético Goianiense, Corinthians, Fluminense e Grêmio, e atualmente joga pelo São Paulo. Claudinho, que já esteve no Corinthians e Ponte Preta, está atualmente no Zenit. Em 2021, o Atlético Mineiro conquista a vitória do Brasileirão. O atacante Hulk, que estava na China, havia chegado para o time há poucos meses. Hulk levou o prêmio de artilheiro daquele ano com 19 gols. O Atlético Mineiro teve a segunda melhor campanha, atrás apenas do Flamengo. Hulk teve uma extensa passagem pela seleção brasileira. Em 2009 foi convocado pela primeira vez por Dunga. Em 2012 foi convocado para os Jogos Olímpicos de Londres, onde o Brasil foi medalha de prata. Em 2013 foi convocado por Filipão para a Copa das Confederações da FIFA, foi convocado também para a Copa do Mundo de 2014 e em 2016 para a disputa da Copa América Centenário. E no campeonato de 2022, quem garante a vitória do Brasileirão é o Palmeiras, mas quem leva o prêmio de artilheiro desta vez é um estrangeiro, que atuou como centroavante da equipe do Fluminense, que ficou na terceira colocação do campeonato. O argentino de 34 anos, Germán Cano, com 25 gols, se tornou o sexto estrangeiro com mais gols na história do Brasileirão. Antes do Fluminense, ele atuou pelo Vasco aqui no Brasil. Mas apesar de vermos ano após ano grandes destaques surgirem, às vezes, porém, esse sucesso dura pouco e alguns ficam até esquecidos, mesmo tendo marcado sua história naquele clube. Exemplos assim de artilheiros brasileiros não faltam, e temos alguns outros nomes que, ao decorrer do tempo, deixaram seus grandes marcos, mas acabaram caindo no esquecimento. Entre alguns exemplos que vale a pena relembrar, temos o Ademar, que foi atacante do São Caetano. Foi artilheiro da Copa João Avelange, edição do ano de 2000 do Campeonato Brasileiro, com 22 gols. É até hoje o maior artilheiro do São Caetano, com 68 gols. Temos também o Rodrigo Fabre, que era atacante do Grêmio e em 2022 fez 29 gols no campeonato, ajudando a equipe a retornar para a Libertadores. Ganhou a bola de prata 3 vezes, mas se aposentou cedo e raramente é lembrado no mundo do futebol. E quem se lembra do Dimba? Quando era atacante do Goiás, foi artilheiro em 2003 com 31 gols. Josiel, atacante do Paraná, com 20 gols no campeonato de 2007. Keirson, atacante, grande promessa do Curitiba, que com apenas 20 anos em 2008, marcou a artilharia do Brasileirão com 21 gols. Assim como eles, temos inúmeros outros jogadores. Certamente, tivemos muitíssimos destaques no decorrer desses outros muitos campeonatos, que com o tempo acabam sendo esquecidos. Mas e você? O que acha que o jogador tem que fazer para deixar sua marca registrada no futebol? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Valeu, galera, e aquele abraço!